Bem, houve várias variantes, várias situações que nos condicionaram, com certeza. Condicionaram-nos, até porque nós entramos bastante bem no jogo. Os primeiros 10 minutos penso que foram bem conseguidos. E dentro da sua pergunta, não só criámos pouco, como também o nosso adversário criou pouco. Ou seja, acho que foi um jogo bem equilibrado. Acho que o resultado correto deveria ser bem um empate, pelo pouco volume de criação das duas equipas, porque é um jogo bastante difícil. Acho que nós, inicialmente, sobretudo pelo nosso corredor esquerdo, produzimos logo bastante nos primeiros 10 minutos, com um posicionamento do Pedro, ou seja, um ponta de área. Procurámos, sobretudo, ter largura e tivéssemos capacidade também de cruzamentos. Pensámos também no Lázaro como meia da direita para poder ser um segundo ponta a aparecer dentro de área, visto que temos normalmente bastante volume nos dois corredores laterais. E o que nos faltou, sobretudo, e quando começámos a dar maior equilíbrio ao nosso adversário, foi quando todas as nossas transições ofensivas perdemos rapidamente, ou seja, ao primeiro ou ao segundo passe, e que permitiu o nosso adversário crescesse, porque foi as duplas transições que foram criando algumas situações mais próximas da nossa baliza. Quando sofremos o golo, demos ainda mais velocidade ao jogo, mas com duas linhas defensivas do nosso adversário sempre muito curtas, muitos duelos, muita velocidade. Nós tivemos muita dificuldade em executar, precisávamos sempre de mais tempo para haver um maior controle derivado às próprias condições do terreno, que são completamente diferentes, ou seja, o controle sempre um pouco mais longe, ou sempre a quicar a bola, que permitiu o nosso adversário sempre poder pressionar mais próximo, sobretudo os nossos volantes, porque eram aqueles que inicialmente estavam mais livres para poder atrair também a linha do meio campo, e daí encontrarmos situações de maior espaço para um jogador como o Arrascaeta, mas temos que dar também os parabéns ao nosso adversário, que foi consistente no seu trabalho defensivo e na sua velocidade em transições. Paulo, boa noite. Boa noite. Campo do Flamengo, parece que o Flamengo, a questão de tomada de decisão, acho que foi ali que o Flamengo perdeu o jogo. Essa é a tua análise. E outra pergunta em relação ao Pablo, fez uma estreia, pareceu muito firme, né? Teve alguns erros, acho, de ritmo de jogo, né? Ali de cabeça, mas a estreia dele foi bastante positiva. Eu queria uma análise sobre o meio campo e sobre o Pablo, por favor. Obrigado. Parece-me uma análise bem clara e correta da sua parte. Em relação ao Pablo, mesmo o ritmo competitivo, ou a competição em si, é completamente diferente, e depois num ambiente com um campo completamente diferente, a velocidade da bola, a bola como ela bate, a conexão com outros jogadores dentro da mesma linha, parece-me a mim um jogo muito bem conseguido da parte dele. Em termos defensivos, é realmente um zagueiro muito forte em duelos, mesmo em duelos aéreos, que nos vai ajudar com certeza. Depois, em relação ao meio campo, acho que com certeza, eu penso que tivemos alguma dificuldade em ter mais pausa no jogo, maior controle do jogo, no ritmo desse mesmo jogo, como eu disse anteriormente, sobretudo após os primeiros 10, 12, 15 minutos nas nossas transições, ou sempre que o nosso bloco foi médio e ganhávamos posse, perdemos muito rápido e levou-nos a ter alguma desorganização, porque nós, quando partimos para uma transição, procuramos espaços, e nesse preciso momento é importante essa execução ser correta. Primeiro, segundo passe, terceiro passe, que nos dá a possibilidade de uma organização ofensiva. No momento em que perdemos, houve uma dupla transição do nosso adversário, que são muito rápidos e tiveram todos eles
uma disponibilidade e um compromisso de trabalho sem bola muito grande, que lhes permitiu fazer duplas transições e poderem atacar um pouco mais a nossa profundidade, a nossa baliza. E pouco a pouco deu-se equilíbrio a esse mesmo jogo. E é correto, ou seja, sem dúvida os nossos volantes são eles que têm que dar pausa, são eles que têm que a circulação, que atrair linhas áreas, sobretudo no meio campo, para depois podermos aí procurar a profundidade, como foi, por exemplo, o último lance da primeira parte, que tivemos muito bem, ou seja, pacientes na circulação para podermos atrair, para depois podermos jogar com o Pedro, onde no corredor central teve bem, para o aparecimento do Arrasca com uma finalização que poderia ter sido bastante melhor. Sem dúvida, ou seja, uma parte do nosso coração de criação é sem dúvida o corredor central, e hoje os nossos volantes tiveram alguma dificuldade porque precisaram de mais toques para poder ter um maior controle, para poderem conduzir o nosso jogo em termos ofensivos. E isso permitiu aos nossos adversários, que são rápidos, conhecem bem as questões da velocidade do próprio jogo, deste relevado, de poder agredir-nos e retirar-nos o tempo de tomar decisões. Poderíamos ter sido melhor? Podíamos, mas também fomos considerados, essa questão penso que nos condicionou. Paulo, até que ponto o desgaste dos atletas com essa sequência, que vem desde o final do mês passado, ela foi condicionante para a sua opção na escalação inicial, e até que ponto isso pode ter impacto para os próximos jogos, já que, além desse mês que está terminando, o Flamengo tem todo o mês de maio nessa mesma toada? Houve várias condicionantes, sem dúvida o tempo de recuperação, o número de jogos acumulados, sobretudo em alguns jogadores. Nestas condições, jogadores que têm um passado histórico de lesões, sobretudo articulares, pode condicionar o futuro breve, e daí tomarmos decisões em alguns deles de não participarem neste mesmo jogo. Depois, dentro daquilo que foi o número de jogos e o volume de jogo que foi atingido por um número de jogadores no último jogo e pelo tempo da recuperação, condicionou-nos bastante. O Everton tinha um gêmeo bastante carregado, onde nós procurámos lhe retirar o que pudéssemos neste jogo, para não se poder agravar. O próprio Gabi tinha um isquio bastante carregado, ou seja, tínhamos alguns condicionamentos iniciais em que preferimos decidir mais conservativo, procurando não irritar a zona, ou mesmo poder influenciar alguma lesão que pudéssemos perder esses mesmos jogadores durante mais tempo. E também, dentro do elenco que nós temos, como eu tenho vindo sempre a dizer, podermos utilizar, estarmos todos bem presentes. Claro que as dinâmicas são diferentes, porque, repito, o adversário é diferente, as circunstâncias do campo também são diferentes, a interação entre eles também são diferentes, mas, sobretudo, o que nos condicionou mais foi, a partir destes 12, 15 minutos, estas duplas transições. Nós perdemos muita bola após a recuperação, não conseguimos ter pausa, e isso permitiu ao nosso adversário crescer em termos de confiança e atacar-nos mais a nossa baliza com estas duplas transições. Do resto, penso que a equipa procurou, tentou até ao final, expusemos-nos na última parte, sobretudo retirando capacidade no nosso meio campo, em termos de defensivos, mas procurámos na última parte fazer um forcing de forma a podermos criar. Não criámos muito, é verdade, criámos o suficiente para podermos empatar. Falta-nos um pouco mais de determinação, mais agressividade
na procura de ganhar o espaço da frente dos adversários que defendiam dentro da área, sobretudo quando chegávamos aos corredores laterais com cruzamentos, porque tínhamos lá um bom volume de jogadores e podíamos ser muito mais agressivos nesse momento do jogo. Mas, no entanto, mais uma vez, temos adversários e os adversários fizeram um trabalho bom que lhes permitiu ganhar. Boa noite. E nós teve um lance com o Isla, do pênalti para o Atlético Paranaense. Eu queria saber o seu ponto de vista sobre o lance, porque o torcedor está bem dividido. Foi um lance bem rápido, que olhando de primeira maneira parece que foi pênalti, depois teve uma dúvida. Qual é o seu ponto de vista sobre o lance? Bom, eu, como lhe disse, não sou eu que devo de analisar. Em termos gerais, aquilo que eu falei do jogo do Palmeiras, ou seja, em relação ao nível, hoje é completamente diferente. Acho que o nível teve personalidade, acompanhou bem o jogo, praticamente todos os seus lances foram convincentes nas tomadas de decisões, por isso acho que teve ao nível deste jogo e dar-lhe os parabéns. Não analiso isso mais da vossa parte. Sim. Tudo bom? Tive um Flamengo aí, pelo canal do YouTube e também pelo quarto, pelo aplicativo. Eu gostaria. Nós vimos um Flamengo muito mais ofensivo no segundo tempo, buscando resultado, principalmente depois da entrada do Gato do lado do Pedro. Você acha que a gente pode ver mais vezes no campeonato, os dois jogando um lado do outro, para tentar não só buscar o resultado, mas ter um número de gols maior, um saldo melhor? Penso que o saldo ele tem sido bastante bom, temos feito um bom número de golos. Claro, os nossos adversários têm a sua capacidade, a sua consistência. É algo que nós já viemos a fazer, sobretudo no Campeonato Carioca, por isso não está fora do nosso pensamento, mas o importante é podermos dar consistência àquilo que nós temos vindo a fazer, de forma a irmos obtendo os resultados que todos nós pretendemos e que a nossa torcida pretende de nós, para com certeza depois poder ter um sistema alternativo com outras linhas, com outro tipo de jogadores. Obrigado, Mister. Obrigado. Encerrada a coletiva do técnico Paulo Souza, a gente se despede aqui de Curitiba.